Olá, este é o Senado Agora e você acompanha as principais notícias desta quinta-feira. Dilma Rousseff vem ao Senado para se defender na sessão de julgamento do impeachment, que começa na próxima semana. O depoimento da presidente afastada está marcado para o dia 29 de agosto. Ela deve falar por 30 minutos e responder às perguntas dos senadores. Veja agora como será o julgamento. Os detalhes da sessão que vai definir o futuro da presidente afastada Dilma Rousseff foram decididos pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, em reunião com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e líderes dos partidos. O julgamento começa no dia 25, às 9 horas da manhã. Como na sessão de pronúncia, serão feitos intervalos a cada 4 horas. Após questões de ordem ou manifestações pela ordem, limitadas a 5 minutos por senador, começam os depoimentos. Cada parlamentar terá, no total, 6 minutos para perguntas, réplicas e considerações finais, mesmo tempo dado às testemunhas. Os advogados de acusação e de defesa terão 10 minutos cada. Não serão admitidas perguntas repetidas que possam induzir a respostas ou que não tenham relação com a causa. A presidente afastada, Dilma Rousseff, poderá fazer uso da palavra por 30 minutos. Em seguida, ela passa a ser interrogada pelo presidente do Supremo, senadores, acusação e, por fim, defesa. Na sequência, começam os debates. Cada senador terá direito a 10 minutos. Acusação e defesa terão 1h30 cada para apresentar suas posições. Concluída essa etapa, o presidente do STF apresenta um resumo dos argumentos da acusação e da defesa. A seguir, começa a votação, que será aberta, nominal e pelo painel eletrônico. Ficou decidido que as 8 testemunhas, 2 de acusação e 6 de defesa, serão ouvidas nos 2 primeiros dias, ou seja, na quinta e na sexta-feira. Caso seja necessário, a sessão poderá se estender até a madrugada de sábado. Depois será retomada na segunda-feira, às 9 da manhã, quando a presidente afastada, Dilma Rousseff, será ouvida. Não há prazo para término. Nós vamos começar no dia 25, 26, esgotaremos, como disse, a oitiva das testemunhas, retomaremos no dia 29. Nós temos que otimizar ao máximo as sessões da quinta, da sexta, da segunda, da terça, de modo a, no mais tardar em 4 dias, nós concluirmos o julgamento. Ninguém aguenta mais essa delonga. A Comissão de Agricultura vai discutir o Censo Agropecuário 2017. O levantamento reúne indicadores do setor em todos os municípios do país. A data do debate ainda não foi definida, mas a presidente do colegiado, senadora Ana Amélia, está preocupada com a qualidade das informações. Nós temos muitas dúvidas sobre a credibilidade dos dados que nós usamos em relação à produção. E é exatamente por isso que nós vamos trazer para cá os responsáveis pela produção desse Censo Agropecuário 2017, que vai ser realizado, para que você tenha um retrato fiel, porque fica uma pregação muito, tanto por cento da produção é de tal setor, tanto por cento é de tal setor, mas não bate os números, né, que você trabalha, né? Então, por isso que o censo precisa ser rigoroso, precisa ser veraz, ou seja, não sei, tem que ser verdadeiro, né? E não pode você manipular uma estatística, como aconteceu, aliás, no período eleitoral anterior, a gente teve um problema no IPEA, que foi exatamente relacionado à questão de censo e de informações de dados estatísticos. A campanha eleitoral começou oficialmente nesta semana. Candidatos a prefeito e vereador têm pouco mais de 40 dias para tentar conquistar os votos, num ano de mudanças na legislação. Para conversar sobre este assunto, o repórter Dante Ascioli entrevistou Daniel Falcão, professor de Direito Eleitoral da Universidade de São Paulo.
Professor, a nova legislação ela proíbe, por exemplo, a utilização de efeitos especiais nos programas de rádio e TV e também reduz o tempo de campanha eleitoral. Isso não é ruim para que o eleitor conheça o candidato? Na minha opinião, é muito ruim, foi muito ruim essa mudança. O tempo foi muito encurtado, o tempo de propaganda já na televisão e na rádio não era tão grande, né, diante do tempo que era maior de campanha eleitoral. O tempo de campanha eleitoral foi muito diminuído e o tempo de propaganda ficou ainda menor. Então isso é ruim para que os eleitores possam conhecer os candidatos, já que é uma miríade de candidatos, um número enorme de candidatos, principalmente para vereador, e as pessoas se baseiam muito na televisão e no rádio para saber quem são os candidatos, então se prejudica a possibilidade de que os eleitores possam conhecer quem são os candidatos. E quem ganha com essas mudanças, os pequenos ou os grandes partidos? Quem ganha com isso são os grandes partidos que têm mais estrutura e mais dinheiro para poderem mostrar quem são seus candidatos. Os pequenos partidos e os candidatos que chegaram na corrida eleitoral, na política agora, vão ter muita dificuldade em se mostrar candidatos. A nova legislação também reduziu o prazo para o registro de candidaturas e ministros do Tribunal Superior Eleitoral têm alertado para o risco de uma avalanche de contestações, em que isso pode mudar o resultado final das eleições. Agora, o candidato a prefeito eleito e que tivesse o registro cassado, vai ter que haver uma nova eleição naquela cidade. Antigamente, o segundo colocado assumia. Então, vai haver ainda mais interesse na impugnação de candidaturas, porque impugnando a candidatura de um candidato eventualmente eleito, ele vai proporcionar uma nova eleição naquela cidade. Então pode criar um conflito político perigoso em vários municípios do Brasil. E no caso das eleições proporcionais, isso não pode mudar completamente o quadro das câmaras de vereadores? Sim, pode mudar completamente o quadro no sentido de que pode ser que um candidato muito bem votado, que tenha carregado com ele muitas pessoas juntas, muitos outros candidatos juntos, se ele for cassado, o registro ou diploma, pode mexer na conta do quociente partidário e isso vai fazer com que muitos eleitos também percam na rebarba junto com ele o mandato. Outra mudança é no financiamento das campanhas. Agora só as empresas vão poder doar para os candidatos. Isso vai acabar com o Caixa 2? Na minha opinião, isso não acaba com o Caixa 2, pode até agravar o problema do Caixa 2. No Brasil não há tradição quase nenhuma de doação de pessoas físicas. Então vão ser poucos recursos de poucas pessoas e as campanhas continuam caras, menos caras do que antes, porém caras. É caro fazer programa de televisão, é caro fazer programa de rádio, é caro fazer pesquisas. Então, o grande X da questão nas eleições de 2016 é da onde que vai vir o dinheiro. Então, acho que a tendência é que alguns candidatos, não sei, não tenho que confirmar quantos, mas alguns candidatos vão recorrer a métodos irregulares e ilegais para financiar as suas candidaturas. Especialistas têm alertado para o risco de fraudes, como o uso de CPF laranja. Por que é tão difícil ter eleições limpas no Brasil? O Brasil tem uma cultura de eleições sujas, de eleições ilegítimas e não normais há muitos anos. Se você pegar um livro de história do Brasil, desde o Império, quando tinha as eleições eram sujas, na República Velha, isso foi melhorando, mas principalmente em centros menores, isso acontece muito, compra de voto, compra de cabos eleitorais, utilização abusiva de meios religiosos, de meios de comunicação, de meios políticos econômicos para que alguns candidatos consigam o seu intento em ser eleitos. Infelizmente, a tradição brasileira é essa, a Justiça Eleitoral, o Ministério Público tem feito um trabalho muito bom, mas o país é muito grande. O que esperar das eleições deste ano, que foi tão marcado por operações policiais como a Lava Jato? Isso não acaba desgastando a imagem que o político tem diante do eleitorado? Não acho que alguma operação ou outra vai fazer diferença no geral das eleições. Pode ser no caso de algum partido específico, algum candidato específico. Mas a insatisfação dos políticos é mundial. Em todos os países do mundo se verifica isso. Tivemos vários exemplos agora na Europa, nos Estados Unidos. E no Brasil não vai ser diferente. O fato é que no Brasil nunca houve uma identificação grande dos eleitores com partidos. O Brasil é o país com menor identificação partidária do mundo e é o país com menor número de filiados proporcionalmente no mundo. Então, a verdade é que o brasileiro só se interessa por política na seara eleitoral. Em que medida essas eleições municipais podem traçar cenários para a disputa de 2018?
sempre traçam cenários, né? Vitórias em grandes centros, não só São Paulo, Rio, em grandes capitais ou em grandes cidades que não sejam capitais, fortalecem candidatos que sejam hoje governadores ou senadores, ou inclusive prefeitos, para serem candidatos a governadores, ou de pessoas proeminentes da política brasileira para que sejam candidatos a presidente da República em 2018. O cenário para presidente da República com a Lava Jato está muito indefinido, ainda está muito cedo pensar nisso, mas está muito indefinido. Não temos a menor ideia quem vai ser candidato e quais partidos vão poder lançar candidatos diante desses escândalos. Então, as eleições municipais, principalmente nos grandes centros, podem influenciar as eleições de 2018 sem nenhuma dúvida. Obrigado, professor. Obrigado a vocês. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigada pela audiência e até a próxima.